Muito bem, então vamos começar aí a nossa aula de lógica de programação utilizando a linguagem Pascal, utilizando o software Pascalzinho. Essa é uma sequência que eu planejo ser de 5 aulas, 5 vídeos, para que possamos estudar a lógica de programação. Para começar, o que é a lógica de programação? A lógica de programação, ela vai te dar a capacidade de você raciocinar a sequência de passos para que uma máquina, um sistema informático, um robô execute determinada tarefa. Quando a gente vê uma máquina ou um robô executando determinada tarefa, essas tarefas elas foram escritas em uma sequência de passos. Vou dar um exemplo hipotético. Um robô, por exemplo, que lava a louça. Ele tem uma sequência de passos que foram escritas, ele tem uma sequência de ações que foram programadas, e essa sequência, ela tem uma ligação, lógica, uma ligação que faça sentido para que tudo funcione. Se um robô ele coloca detergente numa esponja, é porque previamente houve ações em que ele ah, fez determinadas coisas que levou a ele a colocar, ou que chegou em determinado momento que era adequado para ele colocar aquele detergente na esponja. O robô ele não pode colocar o detergente na esponja sem haver detergente primeiro. Ele não pode esfregar o prato sem colocar o detergente na esponja. Então ele verifica se tem detergente, ele pega a esponja, ele coloca o detergente na esponja, ele começa a esfregar o prato. Essa ação de esfregar o prato, ela vem em sequência depois da ação, ela vem depois da ação de colocar o detergente na esponja, porque uma está ligada com a outra de maneira lógica. Uma sequência de colocar detergente na esponja, ela está ligada de maneira lógica a pegar a esponja anteriormente. Então, esses passos, essas etapas dessa tarefa de lavar a louça, cada passo desse tem uma ligação lógica, está ali por uma lógica por trás daquilo. E é isso que a lógica de programação vai nos ensinar. A lógica de programação vai dar para nós a capacidade de projetar esses passos, de raciocinar esses passos, de pensar como que esses passos serão escritos. Eu não posso escrever o passo de qualquer jeito, porque se eu mandar o robô esfregar o prato antes de pegar a esponja, provavelmente ele não vai saber o que fazer. Então, de modo lógico, eu tenho que pegar a esponja primeiro e depois escrever uma sequência para ele colocar o detergente nessa esponja. Então, de maneira lógica, nós organizamos as etapas da tarefa, e é isso que a lógica de programação nos ensina, a raciocinar essas etapas. Com a lógica de programação, a gente vai ter a capacidade de escrever grandes programas de computador de modo que tudo funcione através de passo a passo, através de passos ah, sequenciais, lógicos, ligados uns com os outros e não passos aleatórios. Nesse estudo de lógica de programação, nós vamos utilizar a linguagem Pascal. A linguagem Pascal, ela é uma linguagem simples que serve perfeitamente e se encaixa perfeitamente no estudo de lógica de programação. A linguagem Pascal talvez não sirva para você criar grandes sistemas informáticos, sirva para você estudar uma lógica de programação de modo mais simples. Com a lógica de programação bem definida, você vai pegar outras linguagens de programação depois para serem trabalhadas. Eu separei algumas etapas aqui para a gente estudar nessa aula introdutória, né? Eu vou mostrar a minha tela aqui para você, eu vou mudar aqui para minha tela, eu vou trocar aqui, eu tenho uma outra tela do lado que eu vejo o que vocês veem, né? Então eu vou trocar aqui, ó. Ó, você está vendo a minha tela, você está vendo o programa Pascalzinho aberto. Eu vou mostrar aqui a sequência de tópicos que eu separei para essa aula, tá? O primeiro, nós vamos estudar o programa Pascalzinho. Nós vamos ver para que ele serve, né? Olha só, o programa Pascalzinho, você vai digitar aí no Google, download Pascalzinho, você vai achá-lo facilmente, vai fazer o download. Ele não é um programa instalável, ele é um programa somente para ser executado. E você vai abri-lo e vai cair nessa tela, né?
Aqui eu vou aumentar um pouquinho a fonte para que você possa enxergar. E aqui na guia de exibição eu vou colocar esse estilo moderno para ele ficar com a tela branca, para não agredir tanto os olhos com a tela azul. Bom, como é que é? A gente vai estudando ao longo dessa sequência de vídeos, o programa em si, mas o que ele apresenta para a gente inicialmente aqui? Ele apresenta essas três linhas, primeiramente escrito Program, depois Begin e depois End. Bom, o Program é o início aí do nosso código. E ele sugere que nós demos um nome para esse nosso código. O begin, como a palavra sugere, é o início do nosso código e o end é o fim. Só isso que o programa Pascalzinho tem. Né? Deixa eu voltar aqui para mim. O programa Pascalzinho, ele executa códigos em Pascal, mas não só ele faz isso. Existem outros programas que fazem isso. Inclusive, a linguagem Pascal nós iremos utilizá-la aqui para estudar a lógica de programação, mas a lógica de programação ela pode ser estudada em qualquer linguagem. Você pode estudar lógica de programação em PHP, em Python, em Java, em JavaScript, em C Sharp, em outras linguagens. Eu escolhi Pascal por ser uma linguagem simples que vai possibilitar que a gente estude bem lógica de programação, que a gente desenvolva bem o raciocínio de lógica de programação. Vou voltar aqui na minha tela. O tópico do Pascalzinho, você vai fazer o download, vai baixá-lo, vai abrir e vai enxergar aquelas três linhas lá, né? Eu vou começar então aí o estudo por variáveis. Volta para mim. O que que são variáveis? Todo programa de computador que nós escrevemos, ele manipula dados. Se você escreve um programa para cadastrar clientes, esses clientes, eles vão digitar o nome, CPF, nome do pai, nome da mãe, endereço e outros dados e esses dados eles serão manipulados pelo seu programa. Eles serão armazenados em um banco de dados ou até mesmo na memória do computador, eles serão processados de alguma forma, eles serão necessários para o código. Né? Todos os dados envolvidos num código, eles são intimamente ligados a uma variável. O que que é a variável tecnicamente falando? A variável é uma estrutura computacional que guarda um dado, que guarda um valor. Esse valor, ele é tipicamente armazenado na memória do computador, na memória RAM. A variável, então, é nada mais do que um espaço lá na memória RAM, onde a gente vai guardar um valor, onde a gente vai armazenar um valor que será trabalhado pelo programa. Como eu citei no exemplo, se você tiver um programa de cadastro de cliente, você vai ter dados e valores ali pertinentes a esse programa, como nome, CPF, pai, mãe, e outros documentos, endereço, idade, e outros dados. Se você faz um programa para trabalhar com números, um programa matemático, você vai ter ali somas, subtrações, os números, os resultados. Enfim, esses dados todos também serão ligados a uma variável. Então, a grosso modo, os dados que nós trabalhamos dentro do nosso código, eles precisam de variáveis para serem manipulados. Se o usuário digita um nome dele, este nome do usuário, ele vai ser ligado a uma variável. Se o usuário digita o CPF dele, este CPF vai ser ligado a uma outra variável. Então, nós criamos variáveis para manipular, armazenar e trabalhar com os valores, com os dados que o programa precisa, que o programa manipula, de certa forma. Vou voltar aqui no Pascalzinho. Aqui na tela do Pascalzinho, quando nós abrimos, ele tem somente essas três linhas. Então, o primeiro passo, diria eu, para uma lógica de programação bem definida, neste modelo que estamos estudando de lógica de programação, que é programação estruturada, códigos estruturados, né? Sem falar de outros paradigmas de programação, neste modelo, o primeiro passo, deixa eu voltar aqui para mim, eu estou falando aqui e você não está me vendo. Deixa eu voltar aqui para mim. O primeiro passo, diria eu, é pensarmos nas variáveis. As variáveis devem ser o primeiro passo. Quais variáveis eu vou criar? Quais variáveis, quais dados eu vou trabalhar no meu programa? Lembrando que os dados, os valores, eles precisam estar ligados a uma variável, senão eu não consigo capturá-los, armazená-los, manipulá-los. Que dados eu vou trabalhar? Que variáveis eu vou criar? Esse é o nosso primeiro passo. Variável tem
tipicamente, um nome e um tipo. Como assim? Se o cliente digita o nome dele e este nome, eu vou dar um outro exemplo de nome, porque às vezes eu fico falando nome de variável, o nome do cliente, o nome pode ser confuso. Eu vou dar o exemplo de um CPF. Se o cliente digita o CPF dele, este CPF será armazenado em algum lugar da memória do computador. Quando eu precisar usar este dado, quando eu precisar recuperar este dado lá da memória, eu precisar trazer ele para o meu programa, ou então eu preciso exibir este dado na tela, como que eu vou chegar até ele na memória? Ele precisa de um nome. A variável precisa de um nome para que eu consiga, quando precisar desse dado, chamá-lo, recuperá-lo, exibi-lo na tela. Então, precisa de um nome. Eu posso dar qualquer nome para minha variável? Não. Existem regras e convenções em nomes de variável. Vou te mostrar aqui no Pascalzinho o começo do estudo de variável. Olha só, voltando aqui para o Pascalzinho, as variáveis, elas ficam aqui na segunda linha do programa, ou, melhor dizendo, logo abaixo ou logo antes do início do meu código. Eu coloco a palavrinha var e aqui na frente eu digito as minhas variáveis. Como eu disse, a variável, ela precisa de um nome. Posso dar qualquer nome para a variável? Não. Eu tenho 4 regras que eu preciso seguir para que meu programa não dê erro. Eu preciso seguir essas regras para que meu programa não dê erro. Que regras são essas? Eu não posso dar nomes de variáveis que comecem com número. Eu não posso dar nomes de variáveis que tenham espaço. Eu não posso dar nomes de variável que tenha caractere especial. E eu também não posso dar nomes de variável que sejam palavras reservadas. O que são palavras reservadas? Vou te mostrar a tela do Pascalzinho novamente. Você está vendo aí que no Pascalzinho já tem algumas palavras digitadas? Tem a palavra program, tem a palavra var, que acabamos de digitar, tem a palavra begin, tem a palavra end. São palavras. Eu não posso criar variáveis com o nome var, com o nome begin, com o nome end, com o nome program, porque apesar de serem palavras, essas palavras elas são utilizadas para dar comandos ao Pascalzinho. O Pascalzinho se utiliza dessas palavras e outras, tantas outras que veremos, para executar comandos. Então eu não posso criar uma variável que tem o mesmo nome de um comando. Lembra das 4 regras? Eu não posso criar variáveis que começam com número, que tenham espaço, caractere especial e que sejam palavras reservadas. Essas 4 regras, se eu quebrá-las, o meu programa vai dar erro. Eu não posso quebrar essas regras. E aí eu tenho uma convenção. A convenção, se eu não seguir a convenção, o meu código não vai dar erro. O programa vai funcionar. Mas eu vou estar escrevendo um código extremamente fora do padrão, extremamente feio. Então a convenção, como o próprio nome diz, não é uma regra, convencionou-se a se fazer daquela forma. Então, outros códigos que você encontrar por aí provavelmente vão estar da mesma forma da convenção. Se você escrever seu código fora da convenção, seu código vai ficar fora do padrão. Vai ficar um código mal escrito. Vai ficar um código feio. Gostou dessa palavra feio, né? Então, eu tenho que seguir as 4 regras e também tenho que seguir a convenção. As 4 regras eu tenho que seguir, porque senão meu programa não roda, meu programa não executa. Ele dá erro. E a convenção, seguindo uma boa prática, para escrever um código legível, para escrever um código minimamente de qualidade. Vamos voltar lá para o Pascalzinho? Aqui está o Pascalzinho. Eu posso criar qualquer variável. Eu vou criar uma variável chamada cliente, onde eu vou armazenar o nome de um cliente. Então, eu dei um nome para minha variável. A variável chama-se cliente. Mas não só de nome vive uma variável. A variável também ela precisa de um tipo. Como assim? Eu preciso indicar, em algumas linguagens eu não preciso fazer isso, tá? Mas aqui no Pascalzinho eu preciso fazer, e no Java também eu preciso, no C Sharp da Microsoft eu preciso também, e em algumas outras linguagens eu preciso, a gente coloca o nome técnico de declaração de variáveis, eu preciso declarar as minhas variáveis, que nada mais é do que criá-las, né?
Então, aqui no Pascalzinho, eu também preciso de um tipo. Eu preciso indicar o tipo de dado que eu vou guardar ali. Existem vários tipos, diversos tipos, mas aqui na lógica de programação a gente vai trabalhar com 5 tipos básicos. Eu posso armazenar dados de números inteiros, eu posso armazenar dados de números com vírgula, eu posso armazenar textos ou palavras, por exemplo, João, nome do cliente, uma palavra isso. Endereço, Rua 10. O endereço é uma palavra. O nome do pai, o nome da mãe, tudo isso são palavras, são textos. Então eu tenho números inteiros, números com vírgulas, textos ou palavras. Eu tenho um tipo que chamamos de caractere. O que é o tipo caractere? O tipo caractere é um texto também, é uma palavra também, desculpe, mas é uma palavra que contém apenas uma letra. Por que eu vou usar isso? Por exemplo, se eu for armazenar uma informação do gênero do cliente, masculino, feminino, outros, eu posso não querer armazenar a palavra toda, eu posso não querer armazenar a palavra feminino, a palavra masculino. Eu posso querer armazenar simplesmente a letra M, ou a letra F, ou a letra O, ou outra letra qualquer. Quando eu quero armazenar uma letra só, eu tenho um tipo de dado que chamamos de caractere. E o quinto e último, o mais complicado de entender. O quinto e último nós chamamos de Boolean, de booleano. É muito comum você ver essa palavra nos seus primeiros estudos de lógica de programação. Boolean, booleano. O que significa o boolean ou o booleano? Significa um tipo de dados onde eu tenho uma certa dicotomia, onde eu tenho uma certa dupla opção, mas apenas uma resposta. Por exemplo, o dado do tipo se o cliente é fumante ou não. Você está fazendo um cadastro de cliente e aí você precisa armazenar a informação se ele é fumante ou não. Ele só pode responder sim ou não. O dado booleano nós tratamos normalmente como sim e não, ou no código como verdadeiro ou falso. Mas existem outras dicotomias que se parecem com esse cenário também. Ligado, desligado. 0 ou 1 na lógica computacional, os bits 0 ou 1. Quando eu tenho dados desse tipo, eu chamo então de booleano, um dado do tipo booleano. Então, as variáveis, além do nome, elas têm que ter o dado, o tipo do dado dela, né? Vou voltar aqui para o Pascalzinho para você ver. Olha aí, no Pascalzinho, olha aí então, ó, no Pascalzinho, eu tenho tipos de dados diferentes. Nós colocamos aqui já o nome da variável, né? O nome da variável está aqui. E para colocar o tipo aqui no Pascalzinho, eu coloco dois pontos, né? Voltei aqui para mim. Eu criei a variável cliente para armazenar o nome do cliente. Que tipo de dado você acha que é isso? Nós temos os 5 tipos básicos. Número inteiro, número com vírgula, texto ou palavra, uma letra ou booleano. O nome do cliente, claramente, é um texto, é uma palavra. Aqui no Pascalzinho, para indicar isso, eu tenho a palavra string. Então, um dado do tipo string, ele é um dado do tipo texto ou palavra. Vou voltar aqui para o Pascalzinho. String. Se ele fosse, por exemplo, um número inteiro, eu teria integer. Se ele fosse um número com vírgula, eu teria o tipo real. Se ele fosse um número, uma letra apenas, né? Eu teria o tipo char. Se ele fosse do tipo booleano, eu teria o tipo boolean, com 2 Os. Então, o nosso cliente, né, a variável cliente, ela vai ser do tipo string. E aqui no Pascalzinho, eu sempre finalizo com ponto e vírgula as minhas instruções. Cada linha que eu desejo finalizar aquela instrução de linha, eu coloco um ponto e vírgula. Você viu aí? Na variável, eu coloco então o tipo, 2 pontos, aliás, o nome, 2 pontos e o tipo dela.
E aí nós criamos variáveis dessa forma. Coloco a palavra var, coloco o nome da variável, dois pontos e o tipo da variável. Vou voltar aqui para minha tela e na minha lista de tópicos eu vou considerar o assunto variáveis revisado. Vamos falar agora sobre entrada e saída. Vou voltar aqui no Pascalzinho. O que é o conceito de entrada e saída? Trabalhamos com os dados, criamos as nossas variáveis. Agora eu preciso fazer a entrada inicial de dados. Todo programa de computador, ele precisa de dados para trabalhar. Nenhum programa trabalha sem dados. E existe os dados iniciais que são capturados ou inseridos via código, onde o programa vai começar o seu trabalho. Programa, seja ele qual for, precisa de dados iniciais para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu preciso de a palavra técnica que nós utilizamos, um input. Eu preciso de um input inicial. Eu preciso de uma entrada de dados inicial. Se eu crio um programa que vá somar dois números, eu não consigo somar sem os dois números sendo informados ou capturados. Eu não consigo somar se eu não tiver os dois números. Então, eu preciso desses dados iniciais, que são os dois números. E outros programas de computador funcionam semelhantemente. Eu preciso, então, de uma entrada de dados inicial. Aqui no Pascalzinho, o conceito de entrada é um pouco mais amplo que isso. Aliás, na lógica de programação, é um pouco mais amplo do que isso. O que é a entrada? Normalmente, quando nos referimos à entrada de dados, nos referimos ao usuário inserindo dados via teclado no programa. O usuário inserindo dados no programa via teclado. O usuário digitando dados ali. Essa, para nós, é, a grosso modo, e na maioria dos casos, a entrada de dados. 90% dos programas que faremos, né, eles dependem desses dados iniciais que serão informados pelos usuários. Algumas poucas exceções, os dados iniciais, ou intermediários, ou qualquer tipo de dado, não será informado pelo usuário, mas na maioria dos casos será informado. E aí nós temos um comandinho para fazer isso. É o comando read. Read em inglês é ler, leia, né? E esse conceito, ele está intimamente ligado à entrada de dados. Esse conceito de leitura é como se eu estivesse falando para o Pascalzinho: olha, leia os dados ou leia que o usuário está digitando no teclado. Em outras palavras, capture esse dado que ele está digitando no teclado. Então, para fazer a entrada de dados, nós precisamos capturar esse dado de alguma forma ou inserir via código, e na maioria dos casos nós fazemos com que o usuário digite esses dados no teclado. Esses dados eles serão armazenados nas variáveis, eles serão preenchidos lá nas variáveis. Lembra-se que a variável é um espaço na memória do computador, cujo já criamos, mas ela está vazia. Não tem nada armazenado ali. E os dados, os valores, o usuário irá inserir. Olha só no Pascalzinho novamente, eu vou voltar aqui para a tela do Pascalzinho. Nós temos essa variável aí, cliente. O código eu digito sempre no Begin End. Aliás, eu esqueci de mostrar uma parte importante do Pascalzinho. O Pascalzinho tem essa tela branca onde digito o meu código e eu tenho essa tela preta que ele abre junto, né? Essa tela preta do Pascalzinho, ela é chamada de console. Esse termo é bem abrangente até na computação, né? E essa tela preta de console é onde são executados os nossos códigos, onde aparece o resultado, onde aparece a execução, onde aparece o código sendo rodado, sendo executado. Então, o que fazemos aqui, ele é exibido nessa parte preta que é chamada de console. Aqui na variável cliente, nós podemos pedir para o usuário digitar este valor. Essa variável cliente nós criamos com o intuito do usuário preencher o nome dele. Então nós podemos pedir, deixa eu voltar para ver, eu estou falando, você não está me vendo, nós podemos pedir para o usuário digitar o nome dele para ser preenchido nessa variável. E como é que a gente faz isso? Olha só, vou mostrar um conceito interessante lá no Pascalzinho. Vamos voltar lá para o Pascalzinho. O que acontece? Eu vou executar o código. Eu vou vir aqui em compilar
E eu vou clicar nesse botão aqui, executar programa. Ó, não digitamos nada, hein? Não escrevemos absolutamente nada, apenas criamos uma variável. Vou executar o programa, você viu que ele deu uma piscada rápida, vou executar de novo. Ó. Ele piscou, o que que significa? Ele executou o programa, apareceu a tela preta e depois já apareceu de novo a tela branca. Olha só de novo. Por quê? Porque nós não digitamos absolutamente nada. E o usuário ele não consegue digitar aqui no console. Ó, eu estou apertando a minha tecla do teclado e não está acontecendo absolutamente nada. Eu não consigo digitar, não consigo entrar com dados aqui, porque eu não coloquei comandos para isso. Qual é o comando para eu digitar os dados? É o comando read. O read ele tem um abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, eu coloco aonde que eu vou armazenar esse dado que o usuário irá digitar. E eu finalizo sempre com ponto e vírgula. O comando read nem sempre vai armazenar algo em uma variável. Nem sempre. Quase sempre, melhor dizendo. Mas nem sempre. Ali naquele caso, o usuário ele vai digitar algo no teclado e assim que ele apertar o Enter, esse valor que ele digitou será armazenado na variável cliente. Mas isso nem sempre acontece. Eu posso simplesmente pedir para o usuário digitar Enter sem, em determinados casos. Eu posso fazer com que o programa fale, olha, aperte o Enter para continuar. O usuário simplesmente vai. Claro que isso é uma maneira de ler os dados, né? Claro que isso é uma maneira de ler os dados. Eu vou ler os dados do cliente, eu vou ler o que o cliente está digitando. O enter digitado por ele é um dado que está sendo, é um dado de entrada, mas não é nenhum valor, nenhum texto, nenhum número. Ele simplesmente está apertando enter para o programa continuar. Vou colocar assim, para o programa simplesmente continuar a rodar. Então, nem sempre o read ele vai conter dentro do parênteses uma variável para ser armazenado. Às vezes eu simplesmente quero que o usuário dê enter. Vamos ver o que acontece lá no programa, lá quando eu dou o read. Ó, eu vou voltar aqui para o nosso Pascalzinho. Eu estou aqui cheio de comandos, aqui cheio de botões para eu trocar de tela. Pode ser que algum momento eu aperte algo errado, tá? Eu tenho uma outra tela aqui do meu lado, onde eu vejo o que você está vendo, né? Então, eu na visão periférica, eu estou vendo que está na câmera, porque às vezes eu posso falar e você não está enxergando a câmera. Então, eu vou voltar aqui para o Pascalzinho. Agora você está vendo a minha tela novamente aí do Pascalzinho. Se eu executar esse programa do jeito que ele está, olha só, agora fica piscando lá. Agora eu consigo, ó, digitar. Eu consigo digitar alguma coisa e quando eu dou o Enter, ele finaliza o programa, porque a gente não digitou mais nada. Então, a entrada de dados, toda vez que eu preciso que o usuário digite alguma coisa, eu uso o comando read. Esse é o conceito de entrada de dados. E saída? O conceito de saída é exibir na tela alguma informação, alguma variável, algum. O conceito de saída, se o conceito de entrada é a captura dos dados, o conceito de saída é a exibição na tela. O conceito de saída, assim como de entrada, é bem mais amplo do que isso. O conceito de saída envolve, por exemplo, a saída da informação em uma impressora, em um projetor ou algo do tipo. Aqui para a gente, de modo simples, a saída é a saída na tela do usuário, né? Vou voltar aqui para o código do Pascalzinho. Eu vou executar o programa e o usuário vai digitar o nome dele, né? O usuário vai lá, vai digitar o nome dele e vai dar o Enter. Porque nós escrevemos isso, né? Nós escrevemos para fazer a entrada de dados. Só que olha só, eu vou executar o programa novamente. Vamos supor que você está fazendo um programa de. Aqui ele ficou aqui por uma falha gráfica, né? O Pascalzinho ele tem esses probleminhas, né? Ó, agora até travou aqui o meu Pascalzinho. Ó, eu vou digitar alguma coisa, eu vou executar de novo, tá? Para ele sumir ali. Olha lá, beleza. Vamos supor que você está desenvolvendo aí um sistema de cadastro de cliente e a primeira informação que o cliente precisa digitar é o nome dele. E aí você apresenta essa tela preta para ele com isso piscando, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Você apresenta a tela preta com o cursor piscando. Muito provavelmente o cliente vai olhar para sua cara e vai falar: O que que eu tenho que fazer aqui? Apareceu a tela preta para mim e o cursor está piscando. O que que eu tenho que digitar aqui? Eu tenho que dar Enter, eu tenho que digitar um número. Você não concorda que o cliente vai ficar meio perdido? Que o usuário vai ficar meio perdido? Nós poderíamos exibir na tela para ele uma frase. Por favor, digite o seu nome, ou algo do tipo.
Nós poderíamos exibir algo na tela para ele, para orientá-lo, antes de exibir o cursor piscando. Em outras palavras, nós poderíamos executar um comando de saída antes de executar o read, antes de executar o comando de entrada. O read deixa o cursor piscando. Nós poderíamos executar um comando de saída antes, mostrando algo na tela para orientá-lo. Ficaria muito mais claro para o cliente. Vou voltar aqui na minha tela do Pascalzinho. Ó. Se ficar piscando assim na tela preta para o usuário, ele não vai entender nada. Ele vai digitar, vai dar o Enter, mas ele não vai entender o que deveria ser feito ou o que é para fazer, né? Então, antes do comando read, que é um comando de entrada, a gente poderia dar um comando de saída para exibir, por exemplo, uma frase na tela para o usuário, para orientá-lo ou para ficar mais claro o que o nosso programa pretende. Então, antes do read, eu vou utilizar o comando write. Nós temos, como eu falei, o conceito, aliás, de leitura para entrada de dados. E aqui nós temos o conceito de escrita. Write em inglês é escrever ou escreva, dependendo do infinitivo do verbo, do contexto da palavra. Mas eu tenho o conceito de leitura e escrita nesse caso. A leitura de dados, eu vou ler dados que o usuário está digitando, e a escrita eu vou escrever algo na tela para ele. Eu vou dar uma saída de informação. É muito comum a gente usar esses termos, né? Em outras linguagens de programação, você pode ver até o comando print. Eu vou printar algo na tela para ele. Eu vou escrever algo na tela para ele. Nós temos esse conceito para entrada e saída. Vamos voltar aqui no código. Antes de o cursor piscar, então, eu vou exibir uma frase na tela para ele. O comando write, ele tem um parênteses e umas aspas para eu digitar dentro das aspas, para eu digitar o que eu quero que apareça na tela, né? No Pascalzinho, eu tenho que usar as aspas simples. Se eu usar a aspa dupla, ele não vai funcionar, né? Então, eu tenho que utilizar essas aspas simples, essas aspas que ele pinta aí na cor ah, rosa, né? Essa cor aí que está aparecendo. Então, eu quero exibir para o cliente, antes de o cursor começar a piscar, uma frase. Por exemplo, por favor, digite o seu nome. Vou colocar um dois pontos para ficar bonitinho. E aí eu vou dar um espaço aqui, ó. Eu vou dar um espacinho aqui antes de finalizar. Por que esse espaço? Eu vou te mostrar. Vou finalizar a linha com ponto e vírgula primeiramente e vou executar o programa. Olha que legal, agora ficou mais claro para o nosso cliente o que a gente pretende, porque ele executou um comando de saída antes, escreveu algo na tela para ficar mais claro para o cliente o que é para ele fazer. Mas olha, o cliente vai digitar o nome dele, Zezinho, por exemplo, ó. Ficou muito legal, ficou do lado aqui no dois pontos, né? Aí não é muito legal o cliente voltar e ter que dar um espaço para ficar bonitinho. Não, não é muito legal, né? Então eu poderia dar esse espaço no código para ele, né? Então por isso que no final aqui, né, eu dou um espaço antes de fechar as aspas. Volta aqui para mim. O espaço, ele é um caractere. O espaço é uma tecla do teclado. Quando o usuário aperta o espaço, ou quando a gente utiliza o espaço, ele é tratado para a gente como um texto. Não existe espaço em programação, em comandos de programação. Então, o espaço para a gente é um texto. Por isso que ele sempre tem que vir dentro das aspas. Por isso que o espaço ali, ele é interpretado realmente como um espaço por estar dentro das aspas. Olha o código novamente aí, ó. Então, o espaço, ele fica antes de fechar aspas. E aí, quando eu executo esse código agora, ó, o espaço já está lá. O usuário pode digitar aí o nome dele, Zezinho, e o nome dele, Zezinho, será armazenado nessa variável. E qual é o sentido de armazenar na variável? Por exemplo, eu posso exibir na tela o que o usuário digitou. Então, eu exibo uma frase, o cursor pisca, eu faço uma saída de dados, eu faço uma entrada de dados e depois eu faço uma saída de dados novamente. Olha só. Zezinho, eu dou o Enter e ele exibe Zezinho de novo. Aqui o usuário digitou e deu Enter, ele exibe Zezinho de novo. Eu poderia exibir, por exemplo, obrigado, vírgula, e o nome que o usuário digitou. Eu poderia exibir de outras formas. Eu poderia exibir uma frase, boa noite, vírgula, e o dado que o usuário digitou. Por isso que esse dado é chamado de variável, porque é um dado que irá variar a cada execução de programa. Cada cliente irá digitar o seu próprio nome. Eu posso fixar uma frase, boa noite, vírgula,
e o dado que ele digitou. Por isso que eu utilizo a variável. Legal? O conceito de entrada e saída, então, é esse. Entrada de dados é quando eu quero capturar alguma coisa que o usuário digitou, capturar dados iniciais, capturar os dados no meio do código. E a saída de dados é quando eu quero escrever na tela para ele alguma coisa. Eu posso escrever uma frase, posso escrever uma variável, eu escrevo alguma coisa na tela para ele. Legal? Vamos voltar aqui na lista de tópicos para a gente ver o próximo tópico. Eu considero, então, que esse tópico de entrada e saída está revisado. Concatenação é o próximo tópico. O que é concatenação? Concatenação, quando eu quero juntar texto junto com uma variável na mesma linha, quando eu quero exibir, escrever um código, aliás, que una um texto e uma variável na mesma linha. Olha só, eu vou voltar aqui no Pascalzinho, eu vou digitar lá o boa noite para ele, porque até agora ele está aparecendo só Zezinho. Eu quero digitar assim, ó. Eu vou fazer uma outra saída aqui, ó. Write, boa noite, vírgula, vou dar um espaço, ponto e vírgula no final da linha. Né? Eu vou executar aqui o código para a gente ver. Eu vou digitar lá João. Olha como é que ele exibiu. Boa noite, vírgula, o espaço que a gente deu, João. Por que ele fez isso? Porque ele executou este comando de saída, boa noite, espaço. Depois o próximo, lembre-se que é uma sequência de passos. Ele executou write cliente, aí exibiu o que está armazenado lá na memória do computador, o que está armazenado nessa variável. Por isso que na tela ficou boa noite, João. Mas perceba que eu fiz duas linhas. Eu fiz uma linha com texto, isso aqui é somente um texto, e eu fiz uma linha com a variável. Eu fiz duas linhas de write. O conceito de concatenação resolve isso para a gente. Se eu quiser escrever tudo em uma linha só, texto e a variável também, eu consigo? Consigo através da concatenação. Para nós, em programação, concatenação é juntar texto e variável. É juntar um texto e uma variável. Mas em outros contextos, por exemplo, no Excel, eu sei que a gente tem, acho que uma fórmula chamada concat, se eu não me engano é isso, acho que é concat, em que eu posso juntar duas células, e essas duas células podem conter texto. Então, eu posso juntar texto com texto. Mas aqui na programação, para a gente, de modo simplificado, o concatenar é juntar texto e variável. Juntar o texto e uma variável. Vou voltar aqui no código do Pascalzinho para você ver. O que eu tenho aqui no código do Pascalzinho? Eu tenho uma linha com texto e uma linha com variável. Eu poderia escrever tudo numa linha só? Eu poderia colocar aqui a variável aqui? Poderia fazer isso? Eu poderia, desde que eu faça a concatenação. A concatenação, ela é feita, aqui na programação para nós, neste momento, é feita com um símbolo. Em cada linguagem de programação, a gente tem um símbolo de concatenação. No Pascalzinho, esse símbolo é a vírgula. Olha aqui no código novamente. No Pascalzinho, eu tenho texto e eu tenho uma variável. Eu não posso simplesmente deixar desse jeito. Eu tenho que, nesse espacinho aqui, ó, juntar alguma coisa. E eu vou juntar com a vírgula. Então, eu tenho um texto concatenado com uma variável. Então, eu não preciso mais dessa linha. Eu consigo exibir tudo na mesma linha, colocando essa vírgula. Olha só, eu vou executar. Eu vou colocar José. E você vai ver que o resultado é o mesmo. Ele escreve boa noite, José. Por que ele escreveu boa noite, José? Porque ele executou boa noite, texto. Aí isso aqui é uma variável. Se eu não coloco a concatenação, ia dar um erro. Então ele executou o texto. Opa, eu tenho que concatenar. Agora eu vou executar uma variável. E se eu quisesse executar um texto de novo? Se eu quisesse perguntar para ele, vou colocar um ponto. Você está bem? Tá difícil escrever você. Você está bem? Olha, perceba que agora eu tenho um texto, eu tenho uma variável e eu tenho um texto de novo. Eu preciso concatenar, eu não posso deixar vazio esse espaço aqui. Eu preciso de uma nova vírgula para concatenar. Olha só que legal. Eu vou executar, vou escrever Juca. Vou dar um Enter. Olha o que ele escreve para a gente na tela. Boa noite, vírgula. O dado que o usuário digitou Juca, você está bem. Tudo isso com concatenação. Então, eu tenho texto. O texto acabou aqui.
Cliente é variável, então eu concateno. Opa, cliente acabou, agora vai vir texto de novo. Então eu concateno e coloco um texto. Como eu falei, o símbolo de concatenação no Pascalzinho é uma vírgula, mas em outras linguagens pode mudar. No PHP, por exemplo, é um ponto. No Java e no JavaScript é o mais. O Python também acho que usa mais. O Python acho que usa vírgula também, né? Cada linguagem de programação tem a sua concatenação. Então, quando você for programar e quiser fazer a concatenação, procure saber qual é o símbolo de concatenação daquela linguagem. Vou voltar aqui para a nossa lista de tópicos. Olha a minha tela novamente aí. Vou voltar para a nossa lista de tópicos. Concatenação eu considero um assunto revisado. E agora comentário. Comentário. Vou voltar aqui no código do Pascalzinho. O que que é um comentário? Volta aqui para mim. Comentário. Esse código do Pascalzinho, vou mostrar ele aí novamente para você, ó. Esse código do Pascalzinho, código extremamente simples. Você exibe uma frase na tela, pede para o usuário digitar o nome e depois exibe o nome do usuário junto com uma frase aí, boa noite, você está bem e tudo mais, né? É um código extremamente simples. Mas imagine que fosse um código complexo, que você construiu. Você, na sua lógica de programação, no seu raciocínio lógico, você foi lá e construiu um código complexo que faz algo importante, faz algo legal, né? O que que pode acontecer? Daqui a um ano, daqui a 2 anos, se você for lá olhar para o código que você escreveu hoje, você pode não lembrar por que que você usou aquela linha, por que que você usou aquela variável, o que que significa aquele bloco de código, o que que significa aquele comando que você deu. Enquanto você está escrevendo o código, está tudo muito fresco na sua cabeça e a lógica de programação está trabalhando ali. Mas daqui a algum tempo, com outras coisas que entram na sua cabeça, você pode precisar revisar esse código e não vai lembrar o que que significa as linhas aí. Tem até uma piadinha aí dentro desse tema, que é quando eu estava programando esse código, somente eu e Deus sabia o que estava acontecendo. Agora, só Deus sabe. Para evitar isso, a gente tem o recurso de comentário. É muito importante e recomendável também que você comente o seu código, que você insira linhas que façam uma espécie de anotação, comentário é uma espécie de anotação, para que você ah, para que fique mais fácil de você lembrar e reconhecer o que aquele código faz se você for olhar ele daqui a um tempo. Assim como a concatenação, cada linguagem de programação tem um símbolo de comentário diferente. Você também precisa buscar essa informação para a linguagem que você vai programar. Aqui no Pascalzinho, o símbolo é barra barra. Aqui no Pascalzinho você coloca duas barras. Olha aí no código do Pascalzinho. Vamos supor que esse bloco de código do read seja um bloco de código, uma linha ou um conjunto de linhas extremamente complexo. E eu preciso anotar, porque foi um raciocínio que eu tive naquele momento, uma sacada genial que eu tive naquele momento, que daqui a um tempo eu não vou lembrar. Eu não decorei, programação não é uma coisa que se decora, eu não decorei por que que eu usei aquela lógica. Então eu vou inserir um comentário. Aqui no Pascalzinho eu tenho o barra barra, duas barras. E aí eu vou inserir uma anotação. Aqui a anotação não precisa ser em maiúsculo, eu estou escrevendo em maiúsculo somente para destacá-lo, tá? Aqui eu faço a leitura da variável cliente. Esse comentário é uma linha que está dentro do seu código, mas essa linha ela não será executada pelo Pascalzinho. Quando a gente executar o programa, ele vai ler o passo a passo, lembra do passo a passo? Ele vai ler passo a passo as linhas, mas o comentário ele vai pular. O comentário é uma coisa que serve somente para fazer alguma anotação ali no seu código. Embora o conceito seja extremamente simples, ele é extremamente importante e recomendável que você faça comentários. Vamos voltar aqui na lista do tópico para a gente ver os próximos tópicos. Eu considero então o comentário um tópico revisado. E aí agora a gente vai ver se atribuição de valores. Vamos voltar aqui no código do Pascalzinho. E volta aqui para mim. A atribuição de valores é quando eu quero preencher uma variável com um código
com valor, perdão, no código. Eu não quero preencher a variável como entrada de dados. Aquela variável cliente, nós preenchemos ela como entrada de dados. Conforme o cliente, o usuário, digitou, a gente preencheu, armazenou lá na memória do computador este valor. Mas em determinados casos, eu não quero ou não é pertinente ao programa que o usuário digite valores. Por exemplo, o resultado final de uma conta. O usuário digita lá ou insere dois, três números, eu vou processar aquilo, vou fazer alguma conta com aquele número, e o resultado final dessa conta, eu quero armazenar ela dentro de uma variável. Só que essa variável, o usuário não vai digitar com read, ele não vai digitar o resultado dessa conta. O resultado dessa conta será calculado, será processado. E aí eu vou fazer uma atribuição de valores. O que que é isso? Eu vou falar que uma variável vai ser igual a alguma coisa. Da mesma forma como a gente fez com read. O read significa que a variável cliente vai ser igual ao que o usuário digitou. Agora, eu quero falar que a variável x vai ser igual a alguma coisa, mas não que o usuário digite. Essa coisa ela vem do próprio código. Quando eu tenho esse cenário, eu tenho uma atribuição de valores. E aí eu tenho um símbolo também para atribuição de valores que pode ser diferente em outras linguagens. Aqui no Pascalzinho, o símbolo para atribuição de valores em uma variável é dois pontos igual. Olha aí no código. Vamos ver no código do Pascalzinho. Aqui no código do Pascalzinho, eu vou criar uma outra variável. Quando eu quero criar mais uma variável, eu coloco embaixo. Eu vou criar a variável número. E a variável número, ela será do tipo inteiro. Eu tenho inteiro, número com vírgula, texto ou palavra, caractere e booleano. Aqui eu vou criar uma variável de um número inteiro, tá? Vou voltar aqui, inteiro para a gente é a palavra integer. E aí eu não quero fazer isso aqui, ó. Eu não quero fazer read número. Eu não quero que o cursor fique piscando na tela para o usuário digitar esse valor. Não, eu quero fazer uma atribuição. Eu quero falar, por exemplo, que número é igual a 10. Pronto. Número vai receber o valor 10. Por isso que eu chamo de atribuição. Eu não, né? Por isso que se chama atribuição de valores. Porque o valor 10 será atribuído à variável número. O usuário não vai digitar esse valor. Eu quero que o número tenha o valor 10. Eu quero atribuir esse valor na variável número. Como é que eu faço isso? Com a simbologia do dois pontos igual. Vamos lá dar uma olhada no código. Olha só. Aqui no código, eu não quero fazer isso. Aqui no código, eu faço número vai receber o valor 10. Ponto e vírgula para finalizar. Se eu colocar aqui o write número, ele deve exibir o valor 10 na tela. Eu vou comentar essa linha agora. Como é que eu comento mesmo? Com barra barra. Ou seja, eu não quero que essa linha seja executada, porque eu não quero que apareça o número e eu não quero que apareça boa noite novamente. Ah, e também vou comentar essas linhas aqui, ó. Vou comentar isso aqui e vou comentar isso aqui. Agora eu só tenho o executável, o número igual a 10 e write número. Se eu executar, ele vai fazer algo bem simples, que é exibir o 10 na tela. O que que essa exibição do número 10 significa? Que nós criamos uma variável e ela não foi preenchida pelo usuário através do comando read, ela foi preenchida através de atribuição de valores. Ou seja, eu atribuí o valor 10 para aquela variável e ponto final. Eu quero que a variável tenha o valor 10. Nós não fazemos isso comumente, dessa forma como eu fiz, nos programas. Até porque senão não seria uma variável. Se a variável número recebe o valor 10, significa que ela vai ter o valor fixo. Ela não é uma variável. Toda vez que eu executar o programa, ele vai sempre receber o valor 10. Mas a atribuição de valores é uma coisa comum que a gente faz. Eu faço algum cálculo, algum processamento, eu pego o resultado desse cálculo e atribuo, né, na variável ali que eu quero. Mas esse resultado ele é calculado, é um resultado variável. Esse resultado é variável. Cada hora vai ser um valor. E eu pego esse valor que ele gera e atribuo dentro de uma variável. Ou seja, eu não preencho via read, eu preencho via atribuição de valores. Vou voltar aqui no código do Pascalzinho, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Então a atribuição de valores ela é feita com dois pontos igual. Eu falo assim, ó, número recebe o valor 10. É assim que eu faço a leitura disso aí. Número recebe o valor 10. Então eu considero atribuição de valores também revisado, tá?
Aqui eu vou falar em conjunto das duas coisas, porque incremento e decremento está intimamente ligado aos operadores matemáticos. Volta aqui para mim. Operadores matemáticos, a gente tem outros tipos de operadores que a gente vai ver no terceiro vídeo dessa série, que são os operadores lógicos e relacionais, tá? Eu poderia até mostrar os operadores lógicos agora, mas eu acho que vai confundir você. Eu vou deixar para o terceiro vídeo. Então temos operadores matemáticos. O que são os operadores matemáticos? Soma, subtração, multiplicação, divisão, e no Pascalzinho eu ainda tenho como conseguir raiz quadrada, eu tenho como conseguir o resto e o quociente de uma divisão. Vamos mostrar na prática como é que é a simbologia dos operadores matemáticos aqui no Pascalzinho, que pode ser que em alguns outros programas ele mude bem suavemente, bem discretamente, mas pode ter sim algumas mudanças em outras linguagens de programação. Vamos voltar aqui para minha tela, eu vou vir aqui no Pascalzinho, eu não vou comentar nada não, eu vou apagar tudo isso, né? O que que eu tenho uma atribuição não, desculpa, o que que eu tenho um operador, como que eu tenho os operadores matemáticos, né? Eu vou mandar escrever na tela 10 mais 2. Ou eu posso ter duas variáveis aqui, número um e número 2. Ó, eu vou ter duas variáveis aqui, ó, do tipo inteiro. E eu não vou pedir para o usuário ler, eu vou atribuir valores, tá? Número vai valer 10 e desculpa, número um, né? Número um e número 2 vai valer sei, eu vou mudar os valores aqui para ficar mais fácil os próximos exemplos, tá? Ó, número um vale 5, número 2 vale 10. Então eu quero escrever a soma desses dois números. Eu faço simplesmente número um mais número 2. Eu já tenho aí o primeiro operador matemático, que é de soma. Bem simples. E subtração, também muito simples, né? Se eu executar esse código, vou voltar aqui na tela do Pascalzinho, se eu executar esse código, ele vai exibir na tela. Ah, esqueci o ponto e vírgula nessa linha. Ele vai exibir. É muito comum para os programadores esquecer ponto e vírgula. Ele vai exibir lá o valor 7, 5 mais 2, né? Se eu colocar como subtração, ele vai exibir, ó, piscou bem rapidinho, ele vai exibir o valor 3, que é uma subtração. Se eu colocar como multiplicação, ele vai exibir a multiplicação. Tá bem rapidinho, né? 10. E se eu colocar como divisão, aí a divisão eu tenho algumas coisas. Se eu colocar a divisão, o símbolo da divisão em computação é barra. Se eu colocar o barra, ele vai fazer uma divisão matemática. Ele vai fazer uma divisão como se fosse na calculadora. 5 dividido por 2, ele vai mostrar o valor de 2,5. 2,5. Essa divisão, matematicamente falando, ela pode ter várias interpretações. Eu posso falar que 5 dividido por 2 dá 2,5, mas também eu posso falar que 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Ou seja, ao invés de eu ter um resultado só, que é 2,5, eu tenho dois resultados. Eu tenho o quociente 2 e o resto 1. No Pascalzinho, eu consigo pegar esses três valores, assim como em outras linguagens também. No Pascalzinho, eu posso pegar esses três valores. Vou mostrar aqui para vocês no código. Quando eu coloco simplesmente barra, ele vai fazer 5 dividido por 2. Ele vai mostrar o valor da calculadora, digamos assim. Ele vai mostrar o valor 2,5. Quando eu faço utilizando a palavra div, ele vai pegar o quociente, ele vai mostrar somente a parte inteira da divisão, que é o 2. E quando eu faço utilizando a palavra mod, ele vai pegar o resto, que ele vai mostrar o número 1. 5 dividido por 2 dá resto 1. Então eu tenho o barra, eu tenho o div e eu tenho o mod para pegar as divisões matemáticas, quociente e resto. Aí não tenho como conseguir a raiz quadrada de um número, mas através de um comando do Pascalzinho, eu não tenho um operador, um símbolo que faça isso. Através de um comando do Pascalzinho, eu também consigo fazer potenciação, mas potenciação é um comando até mais complexo. A raiz quadrada, no Pascalzinho, eu consigo através do comando sqrt, de square root, raiz quadrada
em inglês. Olha aqui no código aqui como é que ele fica, ó. O comando do Pascalzinho, SQRT, square root. Ele tem um parênteses, aí eu coloco o número que eu quero. Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 144. Executando. Esqueci de um parênteses, desculpe, deu um erro. Executando, ele aparece o valor 12. Raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, eu tenho esses operadores matemáticos de soma, subtração, multiplicação, divisão. Consigo pegar o quociente, consigo pegar o resto e ainda consigo pegar a raiz quadrada. Vamos voltar aqui na listagem dos tópicos. Operadores matemáticos. E para finalizar, o incremento e decremento é um conceito bem interessante que nós temos dentro da programação. Volta aqui para mim. O que é incremento e decremento? Incremento é quando eu quero aumentar o valor de uma variável, mas gravando um novo resultado nela mesma. Vamos supor que eu tenho uma variável x, e essa variável x ela guarda o valor 10. Se eu quiser aumentar o valor de x para 15, eu vou fazer x mais 5, x vale 10, x mais 5, e esse valor novo que surgiu, eu vou guardar no próprio x. Olha só o código, eu acho que vai ficar mais claro. Eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui a variável x. Ops. Vou criar aqui a variável x. Vou apagar essa outra variável. Não, vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui uma variável y para eu explicar com mais propriedade, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar que x, primeiramente, vale 10. Agora eu quero somar mais 5 nesse x, né? Eu quero primeiro exibir na tela. Ops, eu quero primeiro exibir na tela aqui para mostrar, né? Um código bem simples, né? X igual a 10, e quando eu exibo na tela ele exibe 10. Aí eu quero somar x mais 5. Só que eu não quero criar uma outra, aliás, eu não quero armazenar esse valor numa nova variável, por exemplo, na variável y. Porque senão eu continuo exibindo o x na tela, eu teria que exibir o y ao invés do x, porque o y é o que contém o resultado novo, né? O resultado final. Se eu exibir, olha, esqueci do ponto e vírgula de novo. Se eu exibir na tela, ele vai exibir o valor 15. Agora, se eu quiser somar mais 5, eu teria que fazer y, y mais 5. E quem sabe guardar em uma nova variável z. Então, eu não quero ficar criando variáveis e mais variáveis para armazenar os valores novos que eu vou obtendo através dos cálculos. Não, eu quero exibir o valor, eu quero guardar o valor novo na própria variável que guardava o valor antigo. Então, se eu falo que x é igual a 10, eu quero somar esse 10 mais 5, eu quero armazenar no próprio x que antes guardava o 10, agora vai guardar o resultado novo. Esse é o conceito de incremento. Eu não preciso criar mais variáveis para esse tipo de cálculo. Olha no código. Eu não preciso criar esse monte de variáveis, né? Eu posso continuar trabalhando com x, x é igual a 10, e x mais 5 vai ser armazenado no próprio x. Então, x recebe 10, agora x vai receber ele mesmo mais 5. Então, x deixa de armazenar 10 e agora vai armazenar 15. Olha só, se eu executar, ele mostrou o valor 15 na tela. Agora eu quero somar mais 5. Se eu fizer isso aqui novamente, eu vou copiar e colar, tá? X recebe x mais 5. Olha que legal. X valia 10. Agora x vai receber ele mesmo mais 5. Opa, x vai valer 15. Agora x vai receber ele mesmo mais 5. Opa, x valia 15, agora vai valer 20. Se eu executar o comando na tela, ele vai mostrar exatamente o valor de 20. Esse é o conceito de incremento. Quando eu quero incrementar uma variável, guardando o resultado novo nela mesma. E é o mesmo sentido para o decremento. Só que o decremento é uma subtração que eu faço. Esse conceito de incremento e decremento ele é muito importante em lógica de programação, porque em determinados programas a gente precisa incrementar ou decrementar variáveis.
Num cadastro de cliente, por exemplo, a idade do cliente vai sendo incrementada ano a ano. Mais um, mais um, mais um. Então eu pego o valor anterior, se o cliente cadastra-se com 20 anos, no próximo ano eu pego esse valor 20, somo mais um e guardo na mesma variável que antes tinha 20. No próximo ano, eu pego agora esse novo valor que é 21, somo mais um, guardo na mesma variável e assim por diante. Esse é o incremento e o decremento é a mesma coisa, só que trabalhando com subtração. Olha aí a nossa lista de tópicos, ela se finaliza, né? Essa primeira etapa, essa primeira aula de introdução, né, à lógica de programação, a gente passeou aí pelos principais conceitos de lógica de programação. Essa aula fica gravada, você reassista ela para conseguir fazer ah, os próximos vídeos, para conseguir progredir no estudo de lógica de programação. Você que nunca estudou lógica de programação na vida, esse vídeo foi feito, essa aula foi feita pensando nisso, pensando no passo a passo, na forma de explicação mais simples possível, né? Eu agradeço você que assistiu aí esse vídeo até o final, assistiu essa aula até o final. Como eu disse, eu prevejo talvez cinco vídeos. Essa parte introdutória, na próxima aula nós começaremos a fazer códigos utilizando uma estrutura chamada estrutura sequencial. Depois, no terceiro vídeo, estrutura condicional. No quarto vídeo, estrutura de repetição. E no quinto vídeo, vetor e matriz. Talvez eu encaixe um sexto vídeo ainda, que é falar sobre funções e procedimentos, que é um tópico um pouco mais avançado em linguagem de programação, já preparando para talvez um salto maior, que é a modularização de código, orientação ao objeto e tudo mais. Talvez eu faça esse sexto vídeo, mas inicialmente eu prevejo cinco vídeos. Muito obrigado novamente por assistir e espero você novamente no próximo vídeo. Tchau, até lá!